Pronto, Celinha. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação estar aqui na nossa intimidade espírita. E hoje nós vamos falar exatamente o que o Pedro na abertura falou das obras básicas da doutrina. E no livro, nós vamos falar então aqui das 5 obras básicas inicialmente. Primeiro foi o livro, depois nós vamos explicar como surgiu. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que é uma obra inaugural, foi lançado em 1857 e apresenta então a base filosófica e doutrinária do Espiritismo, respondendo às perguntas, enfim. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, oferecendo um guia detalhado sobre a prática mediúnica e a comunicação com os espíritos e a análise dos fenômenos espíritas. Terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, editado em 1864, aborda a parte moral do Espiritismo, analisando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, propondo para nós uma reforma íntima. A quarta obra, O Céu e o Inferno, lançada em 1865, refletindo sobre as consequências das ações humanas no plano espiritual. E o último, A Gênese, 1868, trata da criação do universo, da vida na Terra, das leis divinas, oferecendo uma visão espírita sobre a história da humanidade e do planeta. E depois temos as obras póstumas, que são trechos que foram então editados depois do desencarne de Kardec. A obra mais citada na doutrina é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque essa obra é a maior referência nossa, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, o Novo Testamento conhecido. Então a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu antes, que é exatamente o objetivo do nosso bate-papo. Teve um longo caminho para chegar onde nós estamos hoje. O início, o primeiro episódio das manifestações dos Espíritos, aconteceu no dia 31 de março de 1848, há 177 anos, aconteceu nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Foi a primeira manifestação. Como era a manifestação na época? Era uma mesinha que, quando eles faziam uma pergunta, se ela desse uma pancada, seria sim. Se ela desse 2 pancadas, estava dizendo não. Basicamente isso. Logo depois veio a tipologia. O que é? Uma quantidade selecionava 3 pancadas e a palavra A, X pancada, ou número, ou palavra, combinado antes da reunião. Já estava numa evolução, não só sim ou não, mas também abordando outros assuntos. E as pessoas, como que elas se reuniam na época? No momento de lazer, eles iam lá perto das mesas, na mesa, para fazer pergunta para a mesa. As perguntas eram vulgares, assim: eu vou me casar? Eu vou receber uma herança? Eu vou ficar rico? Baseava nisso. E os espíritos, logicamente também da mesma qualidade, estavam ali presentes. Perguntas vulgares, fofoca. E isso sempre atraiu a nossa atenção. A fofoca, a maledicência, atrai a atenção até hoje. E nós temos que ter essa consciência de que quando alguém chega para nós e fala: eu tenho uma bomba para te contar, nós ficamos mais interessados do que alguém conta um caso de amor, alguma coisa de caridade. Ainda estamos. Na época, muito mais, porque estamos em plena evolução. Então, espíritos vulgares, e respondiam as perguntas vulgares também. E o Kardec, lá na França, ele ficou sabendo do que estava acontecendo, que isso aí correu o mundo, essas informações. E Kardec, ele estudava o magnetismo, e então ele se interessou.
como que uma mesa pode dar pancada. E isso aí está intimamente ligado, na concepção de Kardec, ao magnetismo. Que o magnetismo, ele não é uma condição espiritual, é uma força mental. A pessoa pode desenvolver o magnetismo, mudar um objeto de lugar com a força da mente. É um preparo, assim, uma técnica que a pessoa... E o Kardec era especialista nisso. Então ele viu que estava essa movimentação, essas manifestações foram acontecendo em vários países, em vários lugares. E foi quando os amigos do professor Kardec convidaram ele para participar, né, de uma dessas reuniões, desses encontros. E como ele conhecia o magnetismo, e a história que chegava até ele é de que as mesas batiam no chão, que faziam esses efeitos físicos, ele recusou. Ele recusou, porque fazer um objeto mudar de lugar, tal, né, o magnetismo, ele falou, isso para mim é uma historinha que não me atrai nada, fazer um objeto mudar de lugar. E aí disseram para ele que a resposta não tinha um sentido, tinha uma lógica as respostas, né? E ele, como filósofo que era, ele sempre falava a Kardec essa frase: a dúvida na filosofia e na ciência é a mãe de toda a sabedoria. E disse que iria, e ele foi com a esposa Mélie Boudet. Foi então, Kardec, ele falava e escrevia fluentemente inglês, francês, português, alemão e espanhol. Kardec era uma sumidade de conhecimento, né? Então, Kardec, ele escrevia, é só uma curiosidade, ele escrevia aqui para um brasileiro, o senhor Olímpio Teles de Menezes, que abriu o primeiro centro espírita na Bahia. Então, Kardec e ele se comunicavam por cartas, né? Uma curiosidade. Então, nessa ida dele nas atividades, lá na França já não eram batidas da mesa. Estavam também os espíritos progredindo nessa parte mediúnica. Era um cesto de vime, de um lado ficava o médium tocando no cesto, né? E do outro lado o lápis. Essa que era o médium do outro lado. Então, tinha letras enormes, cada frase levava um tempão para ser escrita. E as perguntas continuavam, mesmo na França, as perguntas vulgares, né? E aí Kardec vai a primeira vez e ele faz uma pergunta de física e matemática. Imagina, eu vou receber herança, eu vou me casar, não sei o que, ele chega e faz uma pergunta profunda de física e química. E a resposta veio certa. Como ele era um cientista, o que ele pensou? Eu estudei física e estudei química, mas não foi só eu que estudei. O médium pode ter, a pessoa do sexto pode ter estudado também. Ele colocou em dúvida. E ele então terminou a sessão, ele perguntou, eu posso voltar amanhã? Aquilo já deixou ele com a pulga atrás da orelha, como a gente fala, né? E ele voltou. Aí ele voltou a fazer perguntas nas 4 línguas que ele fazia, menos o francês, porque o francês, ele estava na França, ele fez perguntas então nas outras línguas que ele dominava. Voltou, né? Ele estava na França e em francês ele não fez. Chegou em casa e elaborou então, aí as perguntas vieram certas. Então ele já estava assim num caminho para ele que tinha intrigado com aquilo. O que ele fez na hora que chegou em casa? Ele fez perguntas sobre física, matemática, química, um monte, e fazia as perguntas no papelzinho, colocava no envelope, lacrava e foi lá para o lugar da manifestação. Colocou os envelopes em cima da mesa. O que aconteceu? Vieram todas as perguntas no envelope, vieram respostas certas. Então, a gente pode imaginar a assistência espiritual que Allan Kardec estava tendo. Ele estava trazendo essa abençoada doutrina, uma
uma coisa muito diferente do que até então ninguém tinha consciência disso, ninguém, né? 24 horas por dia ele sendo assistido pela espiritualidade. Então, ele chegou depois de uma outra reunião, ele fez a pergunta mais simples de todas, que ele chegou e perguntou dessa maneira aos espíritos: como é que uma mesa sabe matemática, física, química, biologia? Como que uma mesa, o seres divinos, sabe alemão, inglês, espanhol? Não dá para entender como a mesa sabe tudo isso. Ele fez essa pergunta para os espíritos. A pergunta foi mais como um desabafo dele. Como? Ele estava em dúvida, era uma coisa, né, muito acima das expectativas da época. E a resposta, é a origem da nossa abençoada doutrina. A resposta que os espíritos dão. O sexto responde para ele: não é a mesa que está falando, somos nós, as almas dos homens que vivemos na terra. Foi a pergunta mais simples e a resposta mais lógica. Abriu então o que ele entendeu? Que ele fazia uma pergunta em alemão, era um alemão desencarnado que respondia. Ele fazia uma pergunta numa outra língua, era um espírito desencarnado daquela língua. Perguntava química, era um químico desencarnado que respondia. Tudo isso passou a ser para ele. Então começa a peregrinação dele. Começa então a missão das perguntas e surgiu então o primeiro livro espírita no mundo, que é o Livro dos Espíritos, né? A primeira edição saiu com 501 perguntas. Ele tem hoje, né, normal livro, 1019 perguntas. Primeira edição, primeiro livro, foi um pouco menos perguntas, metade praticamente. A primeira edição foi em 1857, 60 exemplares. 9 anos depois das Irmãs Fox, lá nos Estados Unidos. 60 exemplares. Hoje, eu até trabalho nessa área, não de livros, mas de impressão. Para você, 60 livros foi o que a edição. Para você hoje lançar um livro, uma gráfica grande, ela vai mais do que 60 só para deixar o equipamento em ordem, só para ajuste vai 60 livros. Mas na época era um absurdo financeiro para você. O livro era uma coisa que não tinha ainda as máquinas modernas, né? O lançamento desse livro, uma coisa nova, extremamente nova, porque aí a repercussão foi muito grande. Ao invés de perguntas vulgares, começou então esses espíritos buscando a espiritualidade desde as Irmãs Fox, envolvendo, porque a missão de Kardec foi ele aceitou essa missão na espiritualidade, veio com uma infinidade de espíritos auxiliando. A repercussão foi muito grande no mundo todo. Foi lançado no Palácio Palais Royal, lugar mais sofisticado da França. Eu fui pesquisar, ele fica a 100 metros onde hoje é o Museu do Louvre. Então a gente tem o Livro dos Espíritos, que foi toda essa peregrinação que a gente está falando, né? E aí então na questão 459 começa a falar sobre o que? A mediunidade. Desculpa. A pergunta 459 inicia a pesquisa sobre a mediunidade. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A sintonia. Então Kardec, que os espíritos falam realmente conosco, né? Então mas ele ficou, como isso se processa? Como que acontece? O papel do encarnado que auxilia a escrita. Obrigado. Uma curiosidade também, eu gosto das curiosidades. Kardec, ele se refere muitas vezes ao inglês chamado Daniel Douglas
Home. Era o Chico Xavier da época, o médium mais famoso que tinha, em termos de mediunidade, mas não em termos de moral elevada. Ele tinha muita facilidade, era o Chico Xavier. Era o médium das estrelas da Inglaterra. Ele era o top. Então as perguntas às artistas, o pessoal mais chique, ele que atendia. Então ele ganhava muito dinheiro com a mediunidade dele, como muitos ganham até hoje. Não é porque nós estamos aqui na casa espírita, nós temos que também nos furtar de que toda religião é composta por homens e os homens falham. Então, ele ganha muito dinheiro, até que ele foi preso, pegou uma pena de 2 anos de cadeia, porque uma senhora deixou toda a herança dela para ele, né? E a família processou e provou que ele tinha iludido a mulher. Então ele foi preso, né? Quando, olha só, e todo mundo ficou sabendo disso. Quando ele saiu da prisão, tinha uma multidão esperando por ele na porta do presídio, porque as pessoas gostam de buscar, né, essa evidência. Ele não queria nem saber se ele tinha enganado, se ele mistificou, se ele enganou. As pessoas querem participar. Então, tinha, né? E ele fez um juramento. Olha só, ficou preso 2 anos, uma pessoa super importante. Ele falou o seguinte: eu juro que nunca mais trocarei mediunidade por dinheiro. Eu aprendi a lição. A partir de agora, só aceito joias, que além de não ter risco de prisão, a dedução do imposto é mais favorável. Olha aqui. Os 2 anos só serviram para ele ficar pensando como continuar dando golpe, né? Kardec então percebeu que a necessidade de moralizar os médios. O médio ele tinha que ter a reforma íntima, ele tinha que se disciplinar, precisava de um modelo espiritual para a vida daquelas pessoas. Então, a gente temos que ter uma doutrina para vermos o Evangelho com os olhos de Jesus. Ele falava isso. E então, em janeiro de 1861, foi lançado o Livro dos Médiuns. Depois os outros, 64, o Evangelho, na sequência. Em janeiro de 1861 surge o Livro dos Médiuns. E aqui, o Livro dos Médiuns, a gente pode lembrar que, antigamente, tinha na escola a brincadeira do copo, que mudava. Quantas pessoas foram internadas na época em hospício? Jovens que têm mediunidade, porque a mediunidade, tem algumas mediunidades ostensiva, ela é física. Então a interferência dos espíritos, se não doutrinar, só espíritos malfazejos vai nos influenciar, dependendo de como a pessoa vive. O médium sem estudo é um manequim, é um fantoche na mão de qualquer espírito aventureiro. O médium tem que ter conhecimento. O Evangelho moraliza e em 1864 surge o Evangelho. Então ele pegou o Livro dos Médiuns, que fala tudo aquilo que nós falamos no início, que em 1864 vem então o Evangelho. No ano seguinte, o céu e o inferno. E 3 anos depois, a Gênese, seus mistérios e reflexões. E temos também 2 livretos, Principiante Espírita e 12 anos da Revista Espírita. O nosso papo aqui é sobre o Evangelho e as obras básicas, O destaque do Evangelho, por quê? Ele é o maior deles, não em tamanho, mas em importância espiritual para todos nós, é o Evangelho. Porque nós temos o tópico do Evangelho original, que tem o Novo Testamento, e depois tem as instruções dos Espíritos, nos traduzindo aquilo que está sendo falado. E a gente vê hoje, avião supersônico, internet, o homem já foi na Lua 6 vezes, e o mundo mais moderno, mas nunca se viu tanta ansiedade, tanta depressão, síndrome do pânico, como a gente está vendo. Eu fui fazer pesquisa, hoje nós temos no planeta 120 guerras acontecendo. Sabemos aqui das principais, que é poderio, mas 120 guerras hoje, em pequenas comunidades, estão em plena ação. 120, não é brincadeira.
Emmanuel, né, quando o Chico falou, o que eu preciso para trabalhar? Ele falou, disciplina, disciplina e disciplina. O Chico, a gente perguntou para ele, o que a gente precisa para ser feliz? Ele respondeu também, evangelho, evangelho e evangelho. Né? É o que ele tem para nos falar. O evangelho é o lado religioso da doutrina espírita. Né? Tira todas as dúvidas nossas. O evangelho vivo, né? A definição de fé dita por Paulo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Se eu ver Jesus entrando aqui agora, eu posso ter tudo menos fé, porque eu estou vendo Ele materialmente, não preciso de fé, eu preciso de olhos para ver. Então, Paulo fala que nós temos que ter, além do olhar, o pensamento e a convicção. A fé é quando não dá para ver. É isso que nós precisamos usar. A experiência, o conhecimento é o verdadeiro evangelho. Né? Nós fomos, antigamente, a gente fala que foi educado por pessoas que não odiavam a criança, né? Então, está aqui eu estava vendo uma outra palestra, pregando, as musiquinhas que se cantavam antigamente. Atirei o pau no gato, a canoa virou, o cravo brigou com a rosa, a barata fala que tem 7 saias, mas ela é mentira, marcha soldado, senão vai pro quartel, vai preso, samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, boi da cara preta, né? Parece que quem fazia música para criança não gostava de criança, né? Buda, que veio antes de Jesus, disse com sabedoria: nas batalhas da vida, por mais que tenhamos inimigos, a vitória sobre si mesmo é e sempre será a maior de todas as vitórias. Por quê? Porque a vitória sobre nós mesmos. Kardec falou que o objetivo reconhece-se o verdadeiro espírita pela força que ele faz, de mudar as suas más inclinações, as nossas tendências negativas. Esse é o verdadeiro espírita. Chico falava que quem caminha com Jesus, algumas vezes sente que está andando na contramão do mundo, né? Até chacota, às vezes, a pessoa se torna. Mas nós não devemos nos preocupar se ser chacota quando nós falamos da abençoada doutrina, falamos de Jesus, porque é problema das pessoas. Por isso temos que ver com quem nós abordamos esse tema. O Livro dos Espíritos nos fala o seguinte: nós estamos tratando com o infinito, com o imponderável, com o espiritual, e isso é muita coisa. A doutrina espírita tem 5 pontos filosóficos: a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a crença na pluralidade dos mundos habitados. Então, sem a gente crer e ter a convicção da reencarnação, tudo fica um pouco mais complicado para a gente entender. Né? Aquele ditado: pouco com Deus é muito e muito sem Deus é pouco. Né? Então é melhor a gente ter paz no coração, né? É melhor ter pão. Tem um ditado que pouco com Deus: melhor ter pão e ser feliz do que caviar, lagosta, camarão com depressão, ansiedade, infeliz e com medo da vida. Então as coisas simples, elas podem nos trazer muito mais felicidade do que todas essas outras variedades aqui. Muitas pessoas só descobrem o valor da vida quando está perto da morte. A pessoa que está, como nós estudamos, né, esse moribundo, uma pessoa que está numa condição de desencarne, ela nunca vai falar, vai refletir: por que eu não comprei mais um barco? Por que eu não comprei mais ações desta ou daquela empresa? Devia ter guardado mais dólares. Ninguém vai falar isso. Falamos isso hoje. O que vai falar quando nós estivermos é: por que não fui mais generoso?
Por que não fiquei mais tempo com a minha família? Por que não procurei ser mais calmo e tolerante? É isso que nós vamos pensar no momento derradeiro. E por que a gente só vai poder perceber o sentido da vida às vésperas da morte? Né? As 5 obras nos ensinam, mas tem que estudar, tem que tirar dúvida, né? E a doutrina espírita espera de nós, e o estudo nos leva a ter uma fé raciocinada. O porquê nós acreditamos, né? O Evangelho mostra amor, paz e esperança. Emmanuel fala o seguinte, isso aqui, uma mensagem que veio, né, num lugar, num centro, Emmanuel escrevendo e foi falado. Existem 1 milhão de maneiras diferentes de sofrer nesta vida. Sofrimento é o que não falta no mundo, mas possivelmente uma das maiores provas que alguém pode ter nessa vida é enterrar o próprio filho. É como sepultar a própria alma e continuar vivendo. Isso foi dito numa reunião no centro. E uma mãe que estava passando por essa situação deu esse testemunho, esse depoimento nesse dia. É terrível enterrar um filho, mas quantos filhos o Evangelho segundo o Espiritismo já desenterrou? O Evangelho estudado e compreendido nos traz a certeza de que eles vivem. Uma mãe passando, tinha um filho desencarnado, veio essa mensagem do Emmanuel e ela complementou no centro espírita. Isso tudo documentado. O Evangelho é essa ligação transcendental com o divino e faz o que estava tão longe ficar próximo pelos nossos sentimentos mais íntimos. Por isso que a gente resolveu hoje homenagear Kardec e principalmente homenagear Jesus, né? E eu gostaria de passar aqui, tem um Kardec, ele teve então um sonho real, em desdobramento. Eu vou relatar para vocês aqui, para encerrar o nosso bate-papo. O sonho de Kardec. Em dada passagem do Evangelho, Jesus salientou a responsabilidade maior que cabe a quem conhece o bom caminho. Ele afirmou que muito se pedirá àquele a quem muito houver dado. Para nós muito está sendo dado, muita orientação, a doutrina espírita nos explica, né, a base, e nós temos que, a partir dessa base, pegar o rumo certo. A respeito dessa assertiva, narra-se que certa feita, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, teve um sonho. Em pleno processo, quando ele estava escrevendo essas obras, em plena elaboração do Espiritismo, foi levado em desdobramento para uma região muito triste do plano espiritual. Tratava-se de um local nevoento e feio, no qual gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Ouviam-se soluços de aflição, gritos de cólera e gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou dos tiranos da história. Então ele perguntou à entidade luminosa que estava acompanhando ele: encontram-se aqui os crucificadores de Jesus? Esses que estão ali, aqueles que crucificaram Jesus? O guia esclareceu que nenhum deles estava lá. Ele falou que, embora responsáveis, eles desconheciam na essência o mal que praticavam. Não sabiam, não tinham noção que era o mal que praticavam. Todos já estavam recuperados. O próprio Cristo os havia auxiliado a se desembaraçarem do remorso que eles tinham. Que todos, como estudamos, têm aquele remorso. E o remorso nós temos que eliminar da nossa vida. Temos que nos perdoar, porque o remorso é culpa. E cada vez que nós pensamos no remorso, o remorso é de algum fato inadequado que nós fizemos. Porque você não tem remorso do que as pessoas fazem para você. Nós temos remorso do que fazemos para as pessoas.
E a hora que a gente pensa no remorso, estamos ligando com a pessoa, vibratoriamente. Então, se nós estamos pensando numa pessoa, num espírito que já está evoluído, ele não vai levar em conta. Mas se é um espírito em sofrimento, vai dar uma ligação espiritual com a gente. Então, o remorso é um mau negócio. O negócio é se perdoar e tocar em frente. Conseguiram-lhes, próprio Cristo havia auxiliado a se desembaraçarem do remorso. Conseguiram-lhes abençoadas reencarnações, nas quais resgataram perante a lei os crucificadores de Jesus. Kardec imediatamente pensou, então, aqui deve ser os imperadores romanos que estão. A gente sabe o quanto foram tiranos. Mas também eles ali não se encontravam. O anjo lhe disse que os homens como Tibério e Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Eram muito evoluídos na intelectualidade, eram gênios, mas de espiritualidade nada. Ou seja, uma asa robusta, que as duas asas que nos levam a Deus é a sabedoria e a bondade. A sabedoria eles tinham, a espiritualidade nada. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se haviam elevado a esferas superiores. Outros ainda se demoravam na Terra, mas já à beira da redenção. Diante da resposta, o codificador aventou a possibilidade de estarem ali os algozes dos cristãos primitivos, que tanto sofreram nos circos, dos horrores, né? Aqueles que colocavam para ser devorado pelas feras. É interessante que quando eram colocados ao circo para ser devorado pelas feras, era uma fé tão grande, uma certeza, que aqueles que não iam se sentiam rejeitados, e as feras ficavam dias e dias sem comer, e eles colocavam ali leões proporcional àquelas pessoas que seriam alimentadas. Assim era que eles se divertiam, mas eles já estavam à beira da redenção, porque tudo passa. Diante da resposta dos primitivos, a resposta foi também negativa. Não são os algozes do cristianismo primitivo. Embora esses carrascos possuíssem algumas tintas de civilização, eram homens e mulheres quase selvagens. Todos tinham sido encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. Os conquistadores da antiguidade, como Átila e Gengis Khan, foram a próxima aposta de Kardec. Deve ter sido esses que foram. O anjo, a entidade iluminada que estava com Kardec, afirmou para ele que também esses já se encontravam no bom caminho. Como erraram em plena ignorância das realidades do espírito, sua responsabilidade era menor, e é muito menor quem não tem o conhecimento. Antigamente tinha um ditado, fala, ignorância perdoa, é um fato. Então, a responsabilidade do que estamos aqui aprendendo, que nós não podemos, ao desencarnar, alegar ignorância. Eu não sabia disso, sabia, porque na nossa memória, porque tudo que a gente vive aqui, passa um verniz. Quanta gente boazinha de fala mansa é um carrasco, dentro de casa, na intimidade. Então, a hora que morre, acaba o verniz. Nós vamos ser o que somos, enfrentar a própria consciência. Finalmente, o codificador perguntou, então quem são os sofredores, se não são nenhum desses? O anjo respondeu que se tratava dos que estiveram no mundo plenamente educados. Residiam naquela região os conhecedores dos ditames do bem e da verdade. A responsabilidade que o conhecimento nos traz. Ali se encontravam especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas. Embora cientes da lição e dos exemplos do Cristo, decidiram se entregar ao mal, persistirem no mal. É como nós aqui temos esse conhecimento e persistir no mal. Para eles era especialmente difícil um novo berço na terra. Tinha dificuldade porque persistiam. Então eles ficam num lugar determinado, porque ao reencarnar, a certeza de que vão trazer
essa mesma situação. Nós temos o exemplo do Alarico I, Alarico II, que depois veio com a lepra, né, que a gente conhece muito bem essa história. Então, ele foi Alarico I, como chama o nosso? Gésio Gonçalves. Gésio Gonçalves foi Alarico I, o rei dos visigodos. Matou em vez de todo mundo, invadiu, desencarnou, pediu para vir de novo como rei. Veio inclusive Alarico II, fez toda atrapalhada de novo. Aí o que acontece? Veio com a lepra. E ele fala, né, Jesus, Alarico era um leproso, ele era o rei, porque ele estava tendo conhecimento e tinha se transformado, mesmo com essa doença. Ali sim, os cristãos infiéis da época, para eles era especialmente difícil um novo berço na terra. Conta-se que Allan Kardec retornou ao corpo fundamente impressionado e logo tratou de enfatizar na doutrina a responsabilidade do homem quanto aos seus deveres. Por isso que depois desse sonho vem então ele enfático, que o conhecimento traz a responsabilidade e que nós devemos sim nos transformarmos na reforma íntima, nós temos que mudar para melhor. Conclui-se que é preciso abandonar desculpas e ilusões. Nós não podemos mais. Talentos, conhecimentos e fé é um depósito sagrado. O homem ilustrado precisa movimentar suas mãos no bem, sob pena de incidir em grave responsabilidade. Então, aqui a gente lembra também do caso exatamente de Eurípides Barçanufo, que em desdobramento teve a oportunidade de estar próximo do próprio Cristo. Em desdobramento nas alturas, ele estava num jardim, né? Isso aí é do Chico, uma coisa muito segura. Ele viu e ao longe ele reparou que era o próprio Cristo. E o Cristo estava com uma lágrima. E ele perguntou para ele: isso a lágrima é em função daqueles que não acreditam, que não querem saber do Senhor na terra? Ele falou: não, esse choro é por aqueles que me conhecem e não fazem aquilo que é certo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.